Olá meninos, sejam bem-vindos a esta videoaula de religião. Hoje nós estamos introduzindo o capítulo 2. Vamos ver de forma geral a pluralidade religiosa. Só que hoje vamos mapa religioso no Brasil, hibridismo, que esses assuntos estão da página 66 a 71. Tá? Sendo mais exato, vamos falar sobre isso hoje. Mas a sua atividade de casa são as páginas 70 e 71. Responde lá, capricha. Se houver alguma dificuldade, que não vai ter, porque está bem simples, mesmo assim você me comunique pelo WhatsApp, ok? Vamos agora, parar um pouquinho. Antes de começarmos o assunto, antes de explanarmos essas páginas, refletir e principalmente agradecer. Que você possa aí dar uma pausa em todo e conversar com Deus. Você pode dar uma pausa no vídeo e rezar o Pai Nosso sozinho, sem me acompanhar aqui, porque eu não vou fazer hoje. Eu quero que você faça, mas da sua própria atitude, tá? Você pega o telefone ou o vídeo, o computador, e dê uma pausa nesse vídeo. Você tire de 2 minutos para rezar a Deus. 1 minuto para o Pai Nosso, talvez, vai ser menos, né? E o restante é para agradecer, para pedir, enfim, converse com Deus, certo? Isso é importantíssimo. E no capítulo ele vai iniciar com essas indagações. Todo mundo tem que ser especial. Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Já pensou tudo sempre igual? Ser mais o mesmo o tempo todo não é tão legal. Isso foi retirado do livro, né? Ser diferente é normal. Vem também aquela imagem, tipo um cordão. Você vai abrir o capítulo aí 2 do módulo 2 e vai ver aquele meio que cordão representando as várias religiões em uma unidade só, em uma harmonia só. Eu resolvi colocar aqui nessa, que representa mais religiões, esse símbolo aqui, e mais crenças. Então, assim, para você entender que vai sempre existir a diferença em qualquer lugar, seja no visual, seja no sorriso, seja na fé, seja nas palavras, seja no estilo, enfim. E também conta com a mudança, com a diferença nas religiões. É o que a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? De respeito. Vamos falar sobre a pluralidade religiosa. Como você acha que deve ser a convivência entre as diferentes religiões e entre os seguidores? Na sua opinião, você acha que existe isso? Existe a ideia de que uma religião deve respeitar a outra, deve entender, deve ter esse diálogo? Ou simplesmente cada uma não precisa saber nada sobre a outra, precisa apenas viver as suas crenças, o que diz a religião, não importando o que o outro está fazendo, e assim, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, não é isso? Como diz popularmente, se cada um estiver no seu quadrado vai dar mais certo. Qual a sua opinião sobre isso? E que atitudes podem ser tomadas no dia a dia para que seguidores de diferentes religiões convivam em paz? O que você pode fazer, o que eu posso fazer, a escola pode fazer, o Brasil e o mundo pode fazer para que todos nós, de diferentes religiões, possamos viver em paz? A gente já vive isso muito bem na nossa escola, não é isso? A gente sabe que temos religiões diferentes, mas que todo mundo se respeita, que não existe uma preferência, que existe sim um respeito, com certeza. E isso a gente vive em paz. Nunca houve, não recordo aqui de um episódio que houvesse briga, confusão por alguma coisa assim da religião. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Tá? Mas o que a gente pode fazer ainda mais, né? Quais são as sugestões para que essa paz exista, não só conosco, mas com todos? Vivendo a alteridade. Você já parou para pensar a pluralidade presente no nosso cotidiano? Na verdade, ela é a lei da vida. Basta perceber a diversidade de espécies, animais, vegetais e minerais, e mesmo de paisagens geográficas. Os povos e as culturas apresentam uma pluralidade quase infindável. Diferentes alimentos e jeitos de prepará-los, diversas línguas, ritmos musicais que variam dos mais calmos aos mais agitados, compostos com os mais diferentes instrumentos, diversidade de religiões, com as suas propostas sobre a origem do mundo,
o sentido da vida e o papel dos seres humanos diante de tudo isso, além da variedade de ritos, mitos e símbolos presentes em cada uma delas. Quando se trata de Brasil, isso bate o recorde, porque é um país muito, super, hiper, mega mesmo, cultural e de multiculturas. Na verdade, é um país multicultural, com a pluralidade gritante, a diversidade em tudo. Seja vamos pegar aqui as 5 regiões do Brasil. Mas você sabe que o que se passa no sul é diferente do que se passa no centro-oeste, que é diferente do que se passa no nordeste, no norte, enfim, é bem diferente em tudo, até mesmo no sotaque, isso tem a diferença, apesar de ser o mesmo país. Há algumas expressões, existe a diferença, o que se entende aqui como, vamos supor, talvez uma colher, no Pará já se tem a outra palavra, né, como um suco, uma fruta, assim também como em outros estados, lá no Acre, né, final do país que o pessoal chama. Tudo talvez seja bem diferente porque já tem outro país vizinho, então tenha mais uma cultura voltada para a extremidade, para a vizinhança. Enfim, nosso país ele é muito diversificado nas danças, nas pessoas, nos povos, mesmo nas etnias, nas religiões, como vamos falar aqui. Isso é bem diversificado. Enfim, nosso país ele é multissereado, ele é sortido mesmo de tudo. Tá? E das paisagens também, não podemos falar, né? O Brasil é um país riquíssimo em quanto a isso. Só de termos a Amazônia e nossas lindas praias, isso já caracteriza o país como um sentido positivo, né? Além da própria gente, das pessoas, enfim, o país tem seus benefícios, com certeza, suas qualidades. A diversidade sempre esteve presente nas culturas humanas. Um dos fatores mais significativos para isso foram e continuam sendo os deslocamentos humanos, causados por vários motivos: guerras, ambientes geográficos desfavoráveis, busca de melhores condições de vida, vontade de conhecer novos lugares, perseguição política, religiosa, étnica. Olhando para o Brasil e para sua identidade religiosa, podemos identificar que ela foi fruto de um processo de interação entre diversos aspectos, não apenas religiosos, mas também culturais. Esse processo constituiu especialmente a partir da troca de experiências religiosas, inicialmente entre indígenas, europeus e africanos escravizados vindos de diferentes regiões do seu continente de origem e posteriormente entre pessoas e grupos vindos dos demais continentes. A gente já tinha visto isso. O livro está repetindo um pouco o assunto, na verdade não é uma repetição, é um reforço, para essa questão do hibridismo, questão da vinda dos europeus para cá, do início de tudo, tá? Então, ele quer reforçar isso. Isso que no Brasil, o indígena, primeiro habitante dessas terras, entrou em contato com os cristãos católicos, português e mais tarde, essas duas culturas beberam da riqueza cultural e religiosa trazida pelos africanos. Tal combinação originou o sincretismo, resultado na diversidade religiosa do país. Ao longo da história, outras expressões religiosas passaram a compor o quadro cultural e religioso brasileiro, enriquecendo-o ainda mais. Já a presença de culturas que existiam separadamente e que, a um dado momento, se mesclam em um determinado espaço, gerando novas estratégias e práticas, costuma ser definida como hibridismo. Essa palavra que a gente vai trabalhar esses dias, essas semanas de videoaula, vão vendo aí, ó, isso é importantíssimo. Vocês já sabem talvez o significado, né, sobre hibridismo. No mundo globalizado no qual vivemos, a formação de culturas híbridas tem se tornado cada vez mais veloz e comum. Em síntese, o hibridismo é um processo em que se misturam significações religiosas e visões de mundo de forma dinâmica. Culturas distantes se entrelaçam em um mesmo tempo e espaço e se expandem numa nova cultura. É a junção, é o sincretismo, o encaixe de uma cultura, de uma religião com a outra. Isso é o hibridismo.
Quando se fala em um animal híbrido, né, de talvez duas espécies juntas, por laboratório, alguma coisa do tipo. Quando se fala em planta híbrida, quando se fala na vegetação híbrida, é algo que foi misturado. Não é totalmente aquela essência de apenas uma, mas de dois ou mais, né? Reconhecer o valor da pluralidade cultural religiosa e a presença dos fenômenos do sincretismo e do hibridismo é valorizar nossa história e abrir caminhos para o diálogo interreligioso. O diálogo acontece quando, a partir da própria experiência religiosa, a pessoa reconhece e respeita a experiência religiosa do outro. Agir dessa forma é valorizar a alteridade, ou seja, respeitar o outro, reconhecendo sua dignidade e o direito que ele tem de fazer suas próprias escolhas. A discriminação, o preconceito, a intolerância nascem do não reconhecimento da alteridade, quando a pessoa deseja que o outro indivíduo, grupo, religião seja exatamente igual a ela. Vocês vão assistir essa explicaçãozinha animada sobre o que é alteridade, é para entender um pouco mais sobre o que falou esse último parágrafo, tá? Alteridade. Alteridade, do latim alter, que significa o outro, qualidade do que é outro, aquele que não sou eu. Refere-se ao processo de interação e socialização humana no convívio entre o eu e o outro. Capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal. Ouvir o outro, dialogar escutando um segundo argumento, ajudar ao próximo, são atitudes de quem pratica a alteridade. Pronto. Você vai ver. Se você não entendeu bem, né, em resumo, acho que para ajudar você a entender um pouco, a alteridade é você saber, não a autoridade não, tá? É alteridade mesmo. Como diz aqui, ó, alteridade. É você saber que, antes de tudo, você não é igual ao outro. Nem os gêmeos são iguais, né? Os gêmeos que são idênticos, eles têm as suas diferenças, mas são idênticos. Não 100%, tem a sua diferença. Né? A começar pelas digitais, que é a característica maior, por mais que você não encontre característica nenhuma nos gêmeos de uma diferença, né? Mas mesmo assim as digitais serão diferentes, sempre serão diferentes dos gêmeos, tá? Mas enfim, não se trata somente disso, se trata de tudo. Você saber que aquela pessoa não é igual a você por tantos motivos, não só no aspecto físico, mas também cultural, religioso, espiritual, nas crenças. Não tem como a gente viver a vida do outro. Cada um tem a sua vida. Você não, por exemplo, na sua sala, são todos diferentes, as idades são parecidas, mas a infância foi diferente, os pais são diferentes, o lugar onde você viveu foi diferente, é diferente. Assim, a questão financeira, religiosa, social, de moral, de ética, de tudo é bem diferente. Então, não tem como você exigir que a pessoa pense totalmente igual a você, que ela tenha as atitudes que você tem, que ela escreva como você, que ela fale como você, que ela haja como você. Não tem, porque existe a alteridade. E isso é uma questão muito bela quando se há respeito. Não adianta apenas entender, como estou falando aqui para vocês, que todo mundo é diferente, e vocês sabem disso, mas principalmente tem que colocar em prática, tem que respeitar mesmo, tá? Porque senão vai tudo que a gente já aprendeu aqui, tudo que estamos falando, vai por água abaixo. Então, quando existem as sociedades híbridas, quando existe algo híbrido, primeiro de tudo que tem que existir é o respeito. Por quê? Porque respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito. E na verdade não vai durar muita coisa. Não só isso, né? Não vai existir nada. Não vai existir diálogo, não vai existir compreensão, não vai existir afeto, não vai existir carinho, nada. Se não houver o respeito. É a base mesmo. Assim também, como você já sabe, que o que é respeito, a definição, temos que fazer
o respeito, temos que colocar em prática, tá? Esse é o meu desejo para hoje, para que você viva assim. A aula foi mais curta, né? Provavelmente, não sei quantos minutos estão, mas eu achei mais curta. Mas é isso aí. Abraço, até a próxima aula.